Jornal Agora é Sério, corre com nós ou corre de nós, diretamente do gabinete do prefeito Francisco Júnior. Prefeito, bom dia, tudo bem? Bom dia. Prefeito, sobre o resultado da eleição, o que o senhor pode nos dizer a respeito aí, né? Esse passado aí, a eleição, o que o senhor pode nos dizer aí? Eu acho que temos que respeitar, né? Eu acho que o eleitor, ele, através do voto da democracia, ele fez a sua escolha. Assim como eu fui escolhido em 2012 pelo eleitor, vencendo inclusive quem ganhou a eleição desta vez e a própria máquina também, dessa vez o eleitor também fez a sua escolha. Então temos que respeitar, temos que aceitar. Quero aqui desejar boa sorte para a nossa cidade de Juquitiba, desejar boa sorte para o próximo prefeito, junto com a sua equipe, porque eu gosto da cidade e a gente tem que torcer pela cidade. As dificuldades são muitas, né? Eu venho lutando e fazendo aquilo que eu posso fazer. Às vezes as pessoas não entendem, outros fazem politicagem em cima de uma real dificuldade, e as pessoas às vezes que não têm tanto conhecimento acabam entrando nesse embalo dessa politicagem. Mas a real situação do nosso município hoje é a falta de recurso, né, que vem cada vez mais diminuindo, que não é só para Juquitiba, né? Esse recurso vem diminuindo em todos os municípios do país. Veja essa última PEC, né, que foi aprovada pelo Congresso. 241, né? Que vai congelar os recursos da saúde durante 20 anos. Então isso só vai diminuir. O FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios, hoje vem ficando cada vez menor, né? O Fundeb, que é o Fundo da Educação Básica, hoje não consegue fazer a folha de pagamento do nosso funcionário. Então a gente vem ficando numa situação difícil. Hoje os meus adversários usam isso contra mim, né? Como se essa inoperância administrativa fosse culpa minha. Mas o tempo vai dizer como, na verdade, eu vim fazendo o melhor que eu pude. Recentemente, depois que a gente perdia as eleições, né, tivemos aí, esse mês de outubro foi um mês pior ainda do que os outros meses. Tive aí até um atraso na folha de pagamento do nosso funcionário. Aí você vê a oposição jogando, né, o pessoal contra a gente, o prefeito está fazendo uma vingança. Não tem vingança de nada. Quem pagou o funcionário por todo o mandato, no dia correto, não faria isso, agora faltando 2, 3 meses para terminar o mandato. Mas a falta de recurso é muito grande. Então você vê alguns setores, muitas das vezes com muita dificuldade, passando por N problemas, por falta mesmo de recurso. Mas para fechar a tua pergunta e a gente ficar pautado dentro daquilo que você planejou, sim, eu quero agradecer, né, toda a população da cidade que apostou mais um voto em mim, mesmo com todas as dificuldades que eu vivi. Não deixei de fazer o melhor que eu podia com as condições que eu tinha. Eu queria ter feito muito mais pela nossa cidade, mas as condições foram poucas e teve muito mais gente para atrapalhar do que para ajudar, né? Hoje a gente vê pelas redes sociais algumas pessoas falando um monte de besteira, até me culpando, sabe? Me julgando, né? Com calúnias, com difamação. Eu vejo, não respondo, porque eu não posso até responder, né, com a chateação que eu fico, porque talvez ofenderia outra pessoa. Mas eu acho que cada um deveria parar um pouco, analisar a situação que o país vem vivendo, o governo que eu fiz, o que eu tive, né? E o que eu quero é o melhor para essa cidade. E eu venho lutando, acertei em muitas coisas, mas também errei em tantas outras. Mas não deixei de lutar pela minha cidade, de fazer o melhor que eu podia fazer por ela. Prefeito, apesar do resultado negativo que o senhor teve na eleição, o senhor se sente satisfeito o fato do senhor ficar em segundo lugar na eleição, numa eleição onde que tinha 5 candidatos e tinha um grupo forte que era o Super Amigos, com uma ex-prefeita, com um vereador que foi um dos mais atuantes, que era o Nilson, com o Pedro, que foi opositor ao senhor, o Léo, que foi opositor. Aquela frente, o senhor conseguiu vencer até essa frente, o senhor ficou em segundo colocado. O senhor conseguiu vencer a ex-prefeita Cida, que até então, nos bastidores das eleições, ela era mais forte, era o que todo mundo queria, tal. O senhor se sente satisfeito com os resultados dos votos que o senhor teve? Olha, a maior satisfação, eu acho que é para aquele que ganha a eleição, né? Porque você está num pleito eleitoral, você quer vencer as eleições.
mesmo sabendo de todas as dificuldades que eu tinha enfrentado nos 4 anos que eu vivi e que eu enfrentaria nos próximos 4, quando a gente coloca o corpo dentro d'água, você tem que nadar. Então, a maior satisfação é quando você ganha a eleição. Porém, é claro que eu tenho uma satisfação, e é por isso que eu tenho também essa gratidão a todas as pessoas que entenderam. Não foi a maioria, né, que conseguiu entender de fato, não foi a maioria, né? Muita gente acabou sendo levado por muitas mentiras, por muitas calúnias, por muita conversa. Eu tive que enfrentar, na verdade, não foi só o primeiro colocado. Eu enfrentei o primeiro, enfrentei o terceiro, enfrentei o quarto, enfrentei o quinto. Então, quer dizer, eu tive que enfrentar todo um exército de novo. Mesmo assim, num resultado desfavorável, na colocação, eu ainda fiquei em segundo lugar. Eu acredito que isso me dá com certeza satisfação e me traz essa gratidão dessas pessoas que entenderam as dificuldades que eu vivi, né? E que aprendi muito também com tudo aquilo que vivi, mas que estava ali firme, tentando a cada dia fazer uma cidade melhor. Então, com certeza, fica essa minha gratidão a essas pessoas que entenderam as dificuldades que eu estava vivendo e que mesmo assim foram lá e depositaram o voto de confiança. Prefeito, o senhor disse aí que uma das coisas que afetou a sua reeleição, o senhor fez até um comparativo aí, né, que na região sudoeste apenas 2 prefeitos foram reeleitos, né, que isso foi uma crise geral no país, né. O senhor dá essa derrota que o senhor teve também a crise no país? Com certeza, né? Eu acredito que eu peguei uma das piores gestões, né, da administração pública, não só a nível municipal, mas eu acredito que estadual. Os governadores também vêm sofrendo com isso. O poder maior, que é o poder da União, né, o presidente do país, haja vista que nós tivemos uma presidenta reeleita e logo em seguida foi retirada do poder, né? Ela perde, é cassada, e nós temos hoje um vice-presidente que assume com total consciência de que o país não vem passando pelo melhor momento. Aqui, o que me deixa chateado, eu até perguntei esse dia para um amigo se ele morava na Europa, que ele veio fazer umas críticas para mim, sabe, até faltando com respeito com a minha pessoa. Eu falei: onde você mora, meu querido? No continente europeu? Você não mora aqui em Juquitiba, você não mora. No estado de São Paulo, também não. No país, você também não vive. Então, assim, a mesma crise que hoje atravessa a União, consequentemente atravessa os estados e, consequentemente, ainda com muito mais grandeza, numa escala de grandeza com muito mais dificuldade, os municípios. E aí, quando os municípios passam por isso, as famílias também passam por isso. Nós, de modo geral, estamos passando por essa crise. E essa crise atingiu muito. Haja vista que quase 80% dos prefeitos do país que buscavam a reeleição perderam a eleição. Prefeitos até que fizeram muito mais do que eu, porque viviam também outros momentos. Estavam inseridos em um contexto diferenciado. Né? O momento é o mesmo, mas o contexto era diferenciado. Né? Então perderam. Você falou da região sudoeste, né, onde a gente vai ter o Fernando Fernandes reeleito. Apenas o Fernando Fernandes. Você vê o Vale do Ribeira, com 23 municípios, nós vamos ter 2 prefeitos reeleitos. Então veja só. A crise afetou o Vale de maneira... mundo, né? E aí criou um sentimento também na população, que era aquele sentimento da troca, né? Porque fica um sentimento que mais ou menos assim: aquilo que não está dando certo, o que você tem que fazer? Trocar. Independente de qualquer coisa, esse é o primeiro sentimento que tem. Se você for avaliar e analisar friamente, a primeira coisa que você faz é a troca. Se você for fazer uma avaliação mais profunda, de repente não compensa fazer essa troca. De repente você vai trocar 6 por 5, então não compensa. Na emoção compensa, na prática não. Friamente talvez compensa na hora, você já vai lá e troca. E o que você pensa quando você trocou? Acabei de resolver o problema. Aí depois você vai descobrir que você não resolveu o problema. Você só trocou uma peça e você pode ter colocado uma peça melhor ou até mesmo pior. Que as condições podem ficar pior. Esse negócio de falar pior que está não fica, fica. Isso de modo geral, na minha vida, na tua, na vida de todas as pessoas, na vida do município, na vida do estado, na vida do país, as coisas podem ficar melhor. E hoje não tem tendência a melhorar em curto prazo de tempo. Então, pesou muito esse momento, essa crise econômica que o país está passando. E Juquitiba tem suas particularidades, Guto. É a questão das dívidas, que se você não consegue pagar essas dívidas, você vai para o CADIM, você não consegue assinar um único convênio. Então, assim,
já não tinha muitos convênios para assinar com a crise. E os poucos que tinham, Juquitiba não conseguia assinar. Por que não conseguia assinar? Porque está sempre no vermelho, está sempre com dívidas atrasadas sem poder pagar, porque não tem recurso. Você não tem recurso, muitas das vezes, de investir dentro do município. Você não tem recurso de manter, muitas das vezes, uma saúde funcionando de uma forma melhor. Aí você vê gente de oposição, inclusive cabo eleitorais de outros candidatos, que vai lá só para fazer tumulto e para dizer assim, cadê o dinheiro? Sabe? Denegrir a minha imagem, o prefeito ladrão, o prefeito rouba. Não rouba, o prefeito trabalha. E eu vivo daquilo que eu trabalho. Então não tem disso. O município hoje, ele não tem o recurso. Não faz sentido você ter o recurso para você investir e você não investir. Não faz sentido o recurso estar lá e você não fazer uma folha de pagamento. Não faz sentido isso. Agora, quando você não tem o recurso, fica difícil. E eu acho que isso pesou muito para todos os municípios do país. Municípios que têm receitas grandes, que conseguem recolher bem o ISS, conseguem recolher bem o IPTU. Né? Hoje, a gente tem gente que fala assim, eu pago meu imposto. Todos nós pagamos. A maior inadimplência da Sudoeste é em Juquitiba. As pessoas não pagam imposto. A maioria tem dificuldade de pagar imposto. Mesmo que conseguíssemos arrecadar todos os nossos IPTUs, não seria suficiente, não seria suficiente para poder manter a demanda que a cidade tem, que é uma demanda grande, é um município extremamente grande a nível de território. Prefeito, o senhor falou da crise, porém eu acompanhei, como o senhor sabe, todo o seu mandato e pretendo acompanhar até o final da sua gestão, e percebi que o senhor foi um dos prefeitos que mais cargos ofereceu às pessoas de Juquitiba, tanto no CIE como os estagiários, como também as portarias. Aliás, um dos governos que mais deu portaria aos adversários políticos. O senhor se sentiu traído com essas portarias, com essas pessoas que o senhor deu os cargos e também até pelos estagiários, essas oportunidades? Eu vejo que as oportunidades que eu criei e que eu dei às pessoas, sempre com o intuito de que pudéssemos ter um retorno através de um trabalho, que pudéssemos ter um retorno através de dar uma melhor assistência à nossa população. Então, a nível, por exemplo, de portarias, né? Praticamente eu mantive quase que todo o meu mandato o quadro fechado de portarias. Todas essas pessoas que vieram trabalhar comigo, inclusive pessoas que de oposição, a política você faz a soma também. Então você soma também com as pessoas. Agora, quanto à traição de alguém que foi lá e traiu, não deu um determinado valor, ou de repente não reconheceu, ou não teve gratidão, eu acredito que isso aí fica a cargo de cada pessoa. Né? Eu fiz a minha parte com a vontade de realmente fazer a soma. Agora, se algumas pessoas viraram a casaca, se algumas pessoas não cumpriram com aquilo que elas tinham que fazer, eu acredito que muitos delas, a população pôde observar quem são. E eu também pude observar. Eu falo assim, a gente só aprende, às vezes, com os erros. Né? Os erros nos ensinam. Então, assim, eu pude ver quem são também algumas dessas pessoas, tá certo? E tenho certeza que o maior prejuízo são para elas. Talvez não seja um prejuízo para agora, mas é um prejuízo para amanhã, com certeza. Há um preço que a se pagar por isso. Quanto aos CIEistas, que foi, na verdade, sempre o meu maior orgulho, né? Como prefeito, no sentido de incentivar os nossos universitários. O senhor ganhou vários prêmios. Ganhei vários prêmios por isso, né? Por causa disso. Por investimento que o senhor fez nos estagiários. Né? E continua sendo meu orgulho. Eu não posso, por causa de 1, 2, 3 pessoas, generalizar. Então, assim, nós atendemos aproximadamente, durante todo o meu mandato, mais de 140 pessoas. Mais de 50% dessas pessoas concluíram os seus estágios, porque estava dentro do meu período de mandato. Agora, aquelas pessoas que estavam fazendo ainda seus estágios e que só terminariam esse estágio num próximo mandato, se eu assim tivesse, essas pessoas, elas tiveram que ser todas cortadas agora. Às vezes eu fico pasmo por ver, a pessoa faz o curso superior, né? Ela está fazendo um curso universitário e ela não consegue entender um negócio tão simples. Né? Eu
perdi a eleição, eu preciso fechar as minhas contas. Ah, mas por que não fica até o final do ano? Não, você fecha as contas muito antes. Eu não vou fechar minhas contas em dezembro. Eu perdi a eleição em outubro, eu já fecho as contas entre outubro e novembro. Isso é uma atitude de responsabilidade. É uma atitude de responsabilidade. O que essas pessoas, não são todas, eu quero deixar bem claro aqui. Às vezes a gente pega, num grupo de 140, você pega, vamos supor que 10%. São 14, já é gente pra caramba, mas é só 10%. E não temos isso. Não são todas essas pessoas assim que estão ingratas dessa forma. Né? E o cara faz o curso superior e ele acha que ele está trabalhando, ele está estagiando. Ah, eu trabalhei, eu preciso receber. Não, você é estagiário, você não tem contrato trabalhista, pelo amor de Deus. Ah, mas eu estou grávida. Não, calma, você é estagiário. Então, às vezes as pessoas não entendem, sabe? O que é o estagiário? Não, você teve uma oportunidade de fazer um estágio remunerado, seja na escola, porque você está fazendo um curso de educação, seja na saúde, porque você está fazendo um curso voltado à área da saúde, seja no departamento municipal de obras, porque você está fazendo um curso na área da engenharia, da arquitetura e etc e tal, tá certo? Então assim, deixar bem claro, gente, vocês têm contrato de estagiário, vocês não têm contrato de trabalho, e esse contrato termina com a gestão do prefeito. Ele precisa dar conta disso agora. Se a próxima gestão vai colocar esse projeto em prática e vai fazer as contratações dela como administrador, isso aí eles vão fazer. Aquelas pessoas que eu contratei, sejam de portarias, seja de estágio, seja do que quer que seja, eu contratei e sou eu quem dispenso. Terminou o ciclo, né? Terminou um ciclo, né? Você vê, é simples a explicação. Algumas pessoas não entendem, falam, meu Deus, tem gente que mistura coisa com coisa, aí começa a falar injustiça, eu falo, meu Deus do céu, o que tem a ver uma coisa com a outra? Nós acabamos de perder uma eleição. Tem gente que achava que o prefeito perdia e eles continuavam ganhando. Eu falo, gente, quando o prefeito perde todas as pessoas que estão ligadas a ele, perde junto. Esse projeto, que é o projeto do CIE, é um projeto da minha administração. Se outra administração quiser o projeto, vai automaticamente correr atrás, vai buscar. Duvido que consiga atingir o número que eu atingi dentro do meu mandato, que foi um número recorde para todo o tempo da administração da minha cidade. Região, né? E eu acredito até que de toda a nossa região. De toda a região. Tá? O senhor ganhou o prêmio, né? O maior investimento individual, a maior bolsa auxílio do estado de São Paulo é nosso. Dentro do estado de São Paulo não existe uma bolsa auxílio que chega ao valor nosso. Não existe. É tanto que nós ganhamos prêmio. Agora, talvez essa explicação que eu esteja dando aqui, eu tentei falar por escrita para algumas pessoas, tal. Umas entenderam, foram maravilhosas, perfeitas. Perdemos, né, prefeito? Nós perdemos uma eleição, todos nós perdemos. Né? O senhor tem que fechar suas contas. Maravilha. Outros não entenderam. E outros talvez não quiserem entender. Mas é uma coisa muito simples. Né? Então, talvez essa entrevista sirva para alguém ver e falar, poxa vida, né? Quem está causando injustiça não é o prefeito. O prefeito, pelo contrário. O prefeito ele foi o maior incentivador, o maior preocupado com o incentivo deste nosso jovem universitário, nesse sentido, e por isso abriu tantas oportunidades. Eu realmente abri muitas oportunidades. Agora, nós acabamos de perder uma eleição. A ingratidão existe em todas as esferas, prefeito? A ingratidão com certeza existe. Né? O maior erro do ingrato é achar que nunca mais ele vai precisar. Né? Então ele acha que agora pronto, né? Tá tudo certo. Então eu falo assim, e ele não reconhece, né? O ingrato ele não reconhece. O ingrato, primeiro, a pessoa que não agradece a Deus. Pode ter certeza disso. E depois ele não agradece mais ninguém. Tudo que faz para ele é como se você tivesse a obrigação de fazer. E ele acha que ele não faz nada por ninguém, mas ele acha que todo mundo tem que continuar fazendo sempre por ele. Então eu falo assim, agora quem é grato, agradece em tudo. Agradece até quem não faz para ele. Porque ele tem tanto hábito de agradecer, que ele só agradece. E a gratidão abre portas. Primeiro, ela não fecha, né? Deixa sempre aberta. Começa por aí. E abre porta. A ingratidão, pelo contrário.
Ela fecha as portas, porque quem é ingrato comigo vai ser ingrato com você, Guto. Então se você sabe que aquela pessoa que deveria ter gratidão comigo não teve, você logo percebe. Fica rotulada, né? Ela não tem gratidão com mais ninguém. Muito pelo contrário. Às vezes perde a oportunidade de ficar quieto. Perde a oportunidade de através do silêncio, que seja através do silêncio, agradeça. Agradeça. Porque deixa as portas abertas. Às vezes amanhã não é na prefeitura, mas é numa empresa, é num outro local. E a gente nunca sabe, né? Diz que o mundo gira e gira de fato e dá tantas voltas. Né? Agora, você não agradecer quem te estendeu as mãos, quem te ajudou. Né? Então quer dizer, aí vem agora falar besteira não reconhecendo, né, e não tendo gratidão por aquilo que foi feito. É simplesmente um ato totalmente até desumano, né, por parte de quem de fato é humano. Né? Mas não, eu acredito que é isso aí. Eu estou fazendo o que eu tenho que fazer. Eu estou fazendo o que eu tenho que fazer. E eu fiz o que eu tinha que ter feito. Às vezes errei muito, quando usei muito mais o coração, com a vontade de poder ajudar. Né? Às vezes você ajuda pessoas que depois elas vão lá e te apunhalam. Né? Elas não veem aquilo como uma ajuda. Né? Então, eu acho que eu fiz o que eu tinha que fazer. Hoje eu estou fazendo o que eu tenho que fazer. Vou ter que dispensar todos. Se amanhã o governo que vai entrar, ele queira trazer as portarias que estavam aqui para trabalhar com ele... Um novo ciclo, um novo... Aí isso é um problema dele, mas aí não cabe a mim mais. Eu não sou o gestor. Eu sou gestor até o dia 31 de dezembro. Ah, mas você viu? O fulano recontratou. Que bom que ele recontratou a pessoa X, Y. Eu não, eu tenho que demiti-la, eu tenho que entregar o meu governo até o dia 31 de dezembro. Por isso, todos os que eu contratei, todos, independente se seja portaria, independente se seja o CIE, quem foi contratado tem que ser dispensado. E aí começa um novo ciclo, começa um novo mandato, uma nova administração. Prefeito, para finalizar o assunto eleição, como a gente sabe, o senhor ainda é muito novo aí na seara política, né? O senhor encerra a carreira política do senhor nessa eleição ou o senhor tem pretensões ainda futuras de continuar na política? O futuro só a Deus pertence. Então assim, quando a gente nasce, a gente nunca sabe o que a gente vai fazer. A gente sabe que a gente tem que trabalhar, a gente sabe que a gente tem que respeitar as pessoas e a gente sabe que a gente tem que correr atrás das coisas e acreditar naquilo que a gente, nos sonhos. Eu tenho 39 anos. Né? O ano que vem eu faço 40 anos. Então, aos 39 anos, eu dizer para você que eu encerro alguma coisa na minha vida, eu acho que seria da minha parte um pouco precoce, né? Eu falar isso daí. Agora, dizer, eu já estou começando de novo, não, eu não sei o que vai ser. Eu preciso, a partir do ano que vem, voltar às minhas atividades, acertar, eu acredito que algumas coisas da minha vida, né, pessoal, tal, colocar as coisas para caminhar de novo, e aí o futuro a Deus pertence. Né? Então eu não posso dizer como que será o amanhã, eu posso dizer a respeito do hoje. Tranquilo então. Prefeito, muito obrigado e um bom dia.